Uai, não está gravando ainda. Ah, agora está gravando, né? E então eu queria saber dos presentes se vocês têm dúvidas em relação à teoria, exercícios. Eu queria, antes de... Não, comece com isso, que depois, quando tenha mais gente, eu vou dar as informações, que senão vou ter que repetir 15 vezes as informações. Podem postar suas dúvidas aqui, ou falar, como quiser. Estou aqui à disposição. O que vocês acharam da lista de exercícios? Eu tive bastante dificuldade em fazer a lista, mas vem na segunda-feira ajudou bastante também. Principalmente com aquela 17. Certo. Tem algum exercício em particular? A 17 eu refiz de outro jeito, um pouquinho mais fácil, inclusive. Eu mandei uma versão também, que eu não tenho certeza se está muito correta, mas quando o senhor der uma olhada nos exercícios lá, veja como eu tentei fazer. Tá bom. Vamos começar com o exercício 16? Que é isso aqui? Só no capeta. Não. Ok. Olha só. Acho interessante este exercício porque é importante saber como que a gente pode dizer que estes conjuntos existem, né? Por que este conjunto B menos X, tal que X pertence a A, é um conjunto, né? Por que razão disso, né? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, né, quando temos um conjunto deste tipo, é ver, isto aqui pertence a onde, né? Então, B é um conjunto e X é um elemento de A, né? Então, B menos X é um conjunto que está contido em B. Então, a gente pode ver aqui que B menos X pertence ao conjunto das partes de B. Então, uma forma de ver onde pertence um conjunto é ver ele é subconjunto do que exatamente, né? Então, aqui temos, por exemplo, então, B menos X vai ser subconjunto de B, o que implica que B menos X pertence a P de B. Então, aí a gente pode definir um conjunto dos elementos em P de B, tal que, e aqui uma fórmula. E a fórmula descreve exatamente o que a gente quer, que está aqui. Então, é o axioma de separação que nos permite definir ou dizer que isto aqui é um conjunto. Ok? Como seria, então? Já que a gente descobriu que B menos X tem que ser um subconjunto ou um elemento do conjunto das partes de B, então, pelo axioma de separação, o conjunto dos elementos que estão nas partes de B, tal que ele se escreve como B menos X para algum elemento em A, X em A, então, pronto, né? Isso já define o nosso conjunto. Ok? Não sei se deu para entender. E uma vez que você conseguiu ver isto, né, que este vai ser o conjunto, temos que ainda provar, né, que realmente isto é este conjunto que está aqui. E como se prova isso? Bom, para começar, né, já sabemos que isto aqui é um conjunto. Então, o que devemos fazer? Se um elemento, se tomamos um elemento deste conjunto que estamos chamando de Y, então ele satisfaz as condições que estão aqui, e vice-versa. Qualquer conjunto que satisfaz as condições de estar aqui, ele vai estar em Y. Então, quer dizer que Y é exatamente isto que está descrito aqui acima. E pronto, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevi, provemos que Y é o conjunto do item A. Então, vamos provar. Uma vez que a gente, primeiro, definiu um conjunto aqui, certo? Utilizando o axioma da separação e o axioma das partes, né? Que foram os dois axiomas que usamos para poder dizer que este aqui é um conjunto.
precisamos ainda mostrar que este conjunto é este conjunto. De forma intuitiva, a gente viu isso, porque se você não pode ver de forma intuitiva, dificilmente você vai conseguir construir aquele conjunto. Então, uma vez feito isso, provemos então que y é este conjunto que está aqui. Como se faz isso? Então, outra forma de escrever um elemento está em y. Na verdade, a gente quer provar isto, né? Porque justamente y é o conjunto que está definido aqui em cima, e isto é a descrição que a gente quer, que nosso conjunto satisfaça, né? Então, primeiro, a fórmula W pertence a isto aqui, quer dizer que W igual a B de B menos X para algum X que está em A. Então, vamos provar a ida primeiro. Isto implica isto. Então, seja W que pertence a A, então, por definição de Y, o que quer dizer? Que o W é o subconjunto de B, né? E que isto acontece, ou seja, existe um A, um X, perdão, que está em A, tal que W igual a B menos X. Justamente isso significa estar neste assim, conjunto, né? Que a gente não sabe ainda que é um conjunto. Então, se W está em Y, por própria construção do Y, vemos automaticamente que W satisfaz estas propriedades que estão aqui. Agora, se eu tomo um W que está aqui dentro, então quer dizer que existe um X em A, tal que W igual a B menos X, que é o que está escrito aqui, certo? Agora, como B menos X está contido em B, então, obviamente que B menos X é um elemento PDB. E, portanto, este elemento W satisfaz justamente o que está escrito aqui. Né? Ou seja, W é um elemento que está em PDB, tal que satisfaz aquelas condições que definem o conjunto Y. Isso prova, então, o resultado final. Né? Ou seja, a gente provou isto. Né? Já sabemos que Y é um conjunto, e acabamos de provar que Y, se um elemento está em Y, se somente se esse elemento está aqui dentro. Então, isto aqui é um conjunto, que era o que nós queríamos provar. Ficou claro? Sim. Diego, entendeu? Professor, sim. João, sim, pode falar. Tá, deixa o Pedro falar. Não, eu entendi, eu tô tranquilo, professor. João, você queria falar alguma coisa? Professor, eu pensei em fazer isso de outra forma. Eu pensei em criar outro conjunto. Deixa eu ver, agora eu só estou relendo aqui para ver se não é o mesmo que você fez aí, que você definiu. Tá, acho que não. Eu primeiro fiz assim, pelo axioma da união, o conjunto união de A existe, certo? Sim. Aí depois eu fiz, pelo axioma da separação, eu fiz um novo conjunto, que é o conjunto dos elementos Z, tal que Z pertence a B e Z não pertence à união de A. Peraí. Já você fez o Z, que pertence a B. E não pertence à união de A. Certo. Mas veja bem que isto não é a mesma coisa que isto, porque os elementos que estão neste conjunto são da forma B menos X, são subconjuntos de B, não são elementos de B. Então, este conjunto que está aqui é diferente deste conjunto que está aqui. Você precisa construir um conjunto que seja isto, né? Então, isto daqui não é esse conjunto, é outra coisa. O Z que pertence a B, tal que B não está em união de A, é o conjunto B menos união de A. Certo. Não é a mesma coisa. Entendi. Na verdade, acho que no próximo exercício a gente mostra que união deste conjunto vai ser isto. Então, este conjunto que você construiu aqui é a união deste conjunto, mas não é este conjunto. Então, isso não prova que isto seja um conjunto. Certo. Tranquilo. Tem que tomar muito cuidado na hora de você... Tem uma descrição assim,
e você conseguir construir aquele conjunto. Em princípio, não é muito difícil. A ideia é, isto aqui se encontra onde? Está na união de alguma coisa, no conjunto das partes de alguma coisa, na união das partes de alguma coisa, nas partes da união de alguma coisa. Uma vez que você descobriu isso, que você descobriu que esse elemento está em alguma coisa, em algum conjunto, então, a fórmula que descreve esse elemento, né, de acordo com o que está escrito aqui, tem que ser, existe um x, tal que x está em A, e W é igual a B união x. Ou seja, W é igual a isto, tal que isto acontece. Então, pá, assim. Né? E pronto. Então, o negócio é só descobrir onde que este elemento mora, onde que este elemento mora, onde que este elemento mora, onde que este elemento mora. Tá? É só isso que vocês têm que descobrir. Onde ele está vivendo esse conjunto. Certo? No exercício 1 é isso, né? Agora, B união X, por exemplo. Como que a gente vai encontrar onde mora o conjunto B união X? Bom, B união X, então já não está contido em X. Digo, já não está contido em B, né? Mas a gente pode ver X pertence a A, mas se X, isso quer dizer que X é subconjunto de união de A. Tem um outro exercício onde a gente prova isso, né? Se X está em um conjunto, então X está contido na união de A, né? Porque justamente, quais são os elementos de união de A, né? Então, um elemento está em união de A se existe um X, tal que este elemento está em X, o qual está em A. Então, todos os elementos de X satisfazem essa condição. Então, X é subconjunto de união de A. É fácil provar isso. Eu devia ter colocado isso no teste, né? Enfim, não importa. Então, vemos que X, né, é subconjunto de união de A. Então, B união X é subconjunto de B união de A. Portanto, B união X, podemos dizer que é um elemento do conjunto das partes de B união de A. Né? E pronto, já temos uma forma de ver aonde que mora este elemento. B interseção X é fácil também, né? B interseção X é subconjunto de B, então está nas partes de B. Este aqui fica fácil. Partes de X, quando X é um elemento de A, onde que partes de X se encontram? Olha só. A gente, acho que tem um exercício que mostra que X, a partes de X, é um conjunto de subconjuntos. Acho que dá para provar que as partes de X, eu acho que é subconjunto das partes de A. Não. Não. X pertence a A, então X é subconjunto de união de A. Todos os subconjuntos das partes de X vão ser subconjuntos de aqui. Então, as partes de X está contido nas partes de união de A. Então, a gente pode dizer que as partes de X, por exemplo, pertencem às partes das partes de união de A. E pronto, já sabemos onde ele mora. Esta é a descrição do conjunto. Então, vou mostrar aqui o item B, C e D, para vocês verem como que eu mais ou menos fiz. Item B, por exemplo, justamente aqui estou toda uma explicação de por que B união de X é subconjunto disto. Portanto, B união de X é um elemento disto. Então, pelo axioma de separação, o conjunto que a gente quer é os Ws que estão aqui dentro, tal que justamente W se escreve como B união X. Então, eu consegui ver que B união X é um elemento disto. Pronto. E depois, claro, é demonstrar, mas a demonstração é bem simples, né? Acho que está aqui. Escrevi aqui, por exemplo, se X está em A, então B união X está aqui dentro. O W pertence a Y equivale a dizer que é isto para algum X que está em A, ou seja, Y é este conjunto que a gente estava dizendo antes. Por item C, por exemplo, a gente viu que o B interseção X é subconjunto de B, então está nas partes de B. Então, a gente consegue descrever assim, usando o axioma da separação. Finalmente, item D foi o que falei, né? As partes de X pertencem às partes das partes de A. Uai, não era parte das partes da união de A? Veja, se X pertence a A, então parte de X é o conjunto de partes de A. Espera aí, será que errei aqui? Se X pertence a A, partes de X é subconjunto de A, partes de A? Não. Está errado, né? Vou apagar aqui. Acho que aqui está errado, ó. Aqui a solução.
Ah, não posso apagar. Enfim, acho que está errado esta frase, não está? Sim ou não? Eu acho que sim. Porque, por exemplo, se o A for um conjunto que só tem o X, e o X for um conjunto que tem, sei lá, 2 elementos, sei lá, o 0 e 1, por exemplo. Sim. Claro, se A é subconjunto de X, o A não necessariamente pertence ao A. Era parte das partes da união de A. Está errado aqui. Tá. Como vimos, se X pertence a Y. Onde vimos isso? Hein? Eu só falei, nem não demonstrei nada. Enfim, isto é um conjunto. Ok, então, na verdade, no exercício 16, a gente tem que aqui errei no entender, né? Entender. Mas isso não foi provado anteriormente? Não. No número 4? Acho que é diferente. Se X é subconjunto de A, aí sim. Partes de X pertence às partes. Então, se X pertence a A, então X é subconjunto de união de A. Logo, a gente pode. Logo, então, as partes de X é subconjunto das partes de união de A. Acho que isso foi provado. Isso foi provado no exercício 4 que você falou, não sei aonde, mas isto sim. Né? Se X é subconjunto, então as partes disso aí é subconjunto do outro, mas de pertinência não. Então, agora, portanto, podemos dizer isto. Portanto, as partes de X pertencem às partes das partes de união de A. Agora está correto. Então, aqui, na verdade, este conjunto tem que ser as partes das partes da união de A. Agora está correto. Como vimos, se X pertence a... Vitor, Sim. na questão 10 fala que se X pertence a Y, então o P de X está contido no P união de Y. Ah, está isso. P união de Y. Ah, tá. Deixa eu ver, então. Se X pertence a Y, P de X está contido em P de união de Y. Exercício 10? 9? Isso. Ah, se X pertence a Y, então P de X está contido em P de união de Y. Ah, sim. Mas se foi isso de que... Sim. Tá certo. Então, P de X pertence a P de união de Y. Correto. Então, é justamente o que estava falando antes, né? Vamos... Nosso evento. Me esperam só um minutinho, vou fechar essa janela. Não, perdão, foi só abrir a porta para deixar o vento passar. Estava reclamando aí. Bom, se X pertence a Y, certo? Então, tome um Z, pertence às partes de X, que quer dizer que Z... Ai, não posso fazer isso. Isso significa que Z é subconjunto de X, né? Provemos que Z é subconjunto da união de Y. Então, seja W que pertence a Z, como Z é subconjunto de X, então W pertence a X, né? W pertence a Z e Z é subconjunto de X, então W pertence a X. Por definição de união, a gente tem W pertence a X e X pertence a Y. Portanto, W pertence à união de Y. Isso, então, aqui a gente acabou de provar. W pertence a Z implica W pertence à união de Y, o que quer dizer que Z é subconjunto de união de Y. Ou seja, Z pertence às partes de união de Y. E Z era um elemento das partes de X. Então, acabamos de provar partes de X contido em partes de união de Y. E, como parte de X está contido nas partes de união de Y, então parte de X pertence às partes daquele conjunto. E já, agora sim, voltando ao exercício 16, eu realmente errei no exercício 16.
Cadê? B, C, D, E, né? Não entender? Temos isto, na verdade, exercício 10, né? Aqui, ver, exercício 10. Se a gente vê o exercício 10, justamente nós temos x pertence a A. Então, partes de x pertencem às partes das partes de união de A. E uma vez que já temos a descrição dos elementos daquele conjunto, né, que está aqui, então já posso dizer que y são os elementos que pertencem a esse conjunto satisfazendo aquela condição. E depois, justamente esta condição é justamente isto que está aqui. Então, obviamente que o conjunto y que está aqui é exatamente este conjunto que está aqui embaixo. Ficou claro? Ficou claro qual que é a ideia? Sim, sim. Né? A ideia é bem simples, no final das contas. Ver onde mora este conjunto, depois utilizar o sistema da separação, né? Que diz o conjunto dos elementos, né, que pertencem naquele lugar, satisfazendo esta condição que está aqui, né? Ou seja, a gente só tem que saber onde mora este conjunto. Se ele mora num conjunto B, então formamos o conjunto de elementos aqui, tais que esse W é igual a P de X, onde X pertence a A. Então, existe um X, tal que isto. E esse é o nosso conjunto. E a gente descobriu que esse B é o conjunto das partes da união de A. E já. Enfim, aqui está mal escrito, mas lá embaixo está bem escrito, né? E é isso. Ok? Ficou claro? O exercício 17, então, a gente utiliza essas noções. Na verdade, 17, 18 e 19 utilizam essas ideias para provar estas igualdades. Como isto já é um conjunto, todas as coisas que estão aqui já são conjuntos, né? Obviamente, como há diferente vazio, existe um x em A, então existe um elemento aqui dentro, portanto, posso fazer a interseção deste negócio. É a primeira coisa que eu explico aqui, né? Já sabemos que isto aqui é um conjunto, né, pelo exercício anterior. Com A mais diferente de vazio, existe um A em A, e, portanto, B menos A pertence a B menos X, tal que X menos A. Eu podia ter utilizado aqui X, né, e escrito aqui X, né, mas fica um pouco estranho, B menos X pertence ao conjunto dos elementos B menos X, tal que X tem A. Estamos utilizando a mesma letra, então, por isso que eu decidi, neste lugarzinho, escrever A. Então, em alguns lugares está, em outros lugares está X. O importante é o contexto, né? Então, e esse conjunto, portanto, no vazio, e pelo teorema de interseção, este conjunto que está aqui embaixo existe. Agora, como provo a igualdade? Então, tomo um y que está em B menos a união de A. O que quer dizer isso? Que y pertence a B e y não pertence à união de A. O que significa pertencer a uma união de A? Significa que existe um x, tal que x em A e y está em x, né? A negação disso é y não pertence à união de A. Eu escrevi assim para que fique mais claro e óbvio o que significa não estar na união de A. Então, negando existe para todo e negando esta conjunção é implicação, né? Vocês sabem que a negação de P e Q, por lei de Morgan, é no P ou no Q. Só que a disjunção é a mesma coisa que uma implicação. Você nega isto, vai dar P implica no Q, certo? Então, por isso que eu consegui, na negação disto, é exatamente isto que está aqui embaixo. Para todo x, se x está em A, então y não pertence a x, né? Negação disto, e esta aqui não está negada, né? Como vocês podem ver aqui. Ok? Então, pronto. Ou seja, isso quer dizer que para todo x, se x está em A, então y não está em x. Assim quer dizer que y pertence a B, e para todo x em A, y não está em x, né? Ou seja, esta frase quer dizer isto aqui: para todo x que está em A, temos que y não está em x, né? Esta implicação quer dizer que se x está em A, então y não está em x, qualquer que seja o x. Claro, se você pega um x que não está em A, não sabemos o que acontece, só sabemos o que acontece para os x's que estão em A. Então, para todo x que está em A, y não pertence a x, sabendo que y pertence a B. Ou seja, que para todo x que está em A, y pertence a B
e y não pertence a x, né? Ou seja, y pertence a b menos x. Em outras palavras, o y pertence à interseção de b menos x tal que x está em A. Porque para todo x que está em A, y pertence a este conjunto. Ou seja, y pertence à interseção desses conjuntos. E isso prova a ida, né? Ou seja, vocês viram, né, no entendimento, a demonstração que eu fiz utilizando fórmulas, ficou extremamente complicado. E agora ficou levemente mais simples, me parece. Então, isso provou uma inclusão. Como provamos a inclusão inversa? Ou seja, y que pertence à interseção, isso quer dizer que para todo x que esteja na A, porque interseção quer dizer que y pertence a todos esses conjuntos. Então, para todo x que esteja na A, e este conjunto está percorrido dependendo do x estando em A. Então, y pertence aos conjuntos b menos x, tal que x está em A. Ou seja, y pertence a b e y não pertence a x, para todo x em A. Ou seja, em particular, se a gente esquece o fato que y está em b, podemos dizer que para todo x que está em A, temos que y não pertence a x. Ou seja, pela definição de união, e pelo que acabamos de ver lá em cima, quer dizer que y não pertence à união de A. Mas a gente sabe que y pertence a b. Então, se y pertence a b e não pertence à união de A, então y pertence a b menos a união de A. Acabamos, então, de provar a outra inclusão, e pelo axioma da extensão, então, temos a igualdade. Certo? E a outra, o exercício B, se prova de uma forma bem similar. Se quiserem, a gente vê isso agora, também. Pelo teorema da interseção, esse conjunto existe. Pelo b menos x tal que x tem A, sabemos que é um conjunto, pelo exercício anterior. Obviamente, na prova, se um conjunto assim aparece, vocês não podem dizer, pelo exercício 16, esse conjunto existe, não. Não dá para dizer isso, porque na prova ou no teste, vocês têm que utilizar somente a teoria. Então, na teoria, a gente não provou esses resultados. Então, vocês têm que reprovar esses resultados lá no teste, caso seja necessário. Bom, então, a gente tem que provar, esta igualdade desses dois conjuntos. Então, de novo, é a mesma ideia. Seja y que pertence a b menos a interseção de A. Ou seja, y pertence a b e y não pertence à interseção de A. Ou seja, se y não pertence à interseção de A, quer dizer que esse y não pertence a todos os elementos de A. Então, existe algum elemento em A, tal que y não pertence a esse elemento. Certo? Então, se y não pertence a esse elemento A, mas y pertence a B, então y pertence a B menos A. E como B menos A pertence a B menos x, tal que x tem A, então y pertence à união disso, porque a gente acabou de ver que o y pertence a B menos A para algum A. E esse B menos A pertence a este conjunto. Então, por definição de união, y pertence à união disto. Vocês, não sei se vocês perceberam, e às vezes eu falo por definição de união, e outras vezes pelo axioma da união. Qual que é a diferença, O axioma da união fala que o conjunto união existe, mas a união está definida como os elementos, tal que isto, satisfazem, tal que um elemento está aqui, tal que esse elemento está ali, certo? Então, quando eu faço por definição de união, é isso, Pelo axioma de união, o conjunto união existe. Agora, por definição de união, a gente sabe como descrever os elementos que estão nesse conjunto. Por isso que às vezes falo pela definição de união, para dizer, este elemento está aqui porque este elemento está aqui. Esse tipo de coisas. Agora, a gente utiliza a axioma de união para dizer que aquele conjunto existe. Mas uma vez que o conjunto existe, você utiliza a definição de união para ver se um elemento está ali dentro ou não. Deu para entender a diferença das duas coisas? Sim, sim. Sim. Okay. Então, isso significa que y pertence à união deste conjunto e isso prova a ida, A gente acabou de provar um elemento que está aqui, então vai estar aqui. Vitor, você pode só voltar, por gentileza, isso que você falou da diferença de definição e do axioma? Eu não entendi. Explicar de novo? A diferença da definição e o axioma da união.
Tá, vou fazer isso escrito, talvez, aqui. Eu não quero escrever em cima da correção, né? Porque essa correção vocês vão ter ali. Ok. Eu gosto de colocar linhazinhas aqui. Por exemplo, se você tem que A é um conjunto, pelo axioma de união, você tem que união de A existe. Certo? Agora, mas se eu tenho um elemento Y que pertence à união de A, pela definição de união de A, isso que quer dizer que Y pertence a X para algum X que pertence a A. Certo? Ou seja, partindo disto, você utiliza pela definição da união, a gente tem isto. Certo? Pelo axioma de união, a gente tem que isto aqui é um conjunto. Pelo axioma de união, isso aqui é um conjunto. Mas a definição de união qual é? A definição de união são os elementos que estão aqui, tal que satisfazem isto. Então, se você consegue um elemento que satisfaz isto aqui, pela definição de união, ele vai estar na união de A. Agora, pelo axioma de união, este conjunto existe. Então, o axioma de união fala que o conjunto existe, mais nada. Mas você utiliza a definição de união para poder brincar com os elementos. Entendi. Primeiramente, é lógico que você tem que dizer que o conjunto existe para poder brincar com ele. O conjunto existe pelo axioma de união. Agora, seja tal elemento que está aqui, então, pela definição de união, ele vai estar aqui. Não é pelo axioma de união que ele vai estar aí. Pelo axioma de união, o conjunto existe. Pela definição de união, esse elemento está aí dentro. Tá? Essa é a diferença entre dizer uma coisa ou a outra. Tá certo. Tá? Vitor. Sim. Basta eu falar pelo axioma do tal e já dar o resultado? Ou toda vez que eu vou falar sobre o axioma do fulano de tal, eu tenho que citar o axioma e mostrar o que está acontecendo? Depende. Por exemplo, eu vou falar que o conjunto vazio existe. Então, aí, pelo axioma do vazio, ele existe. Aí, depois eu vou falar que o conjunto do vazio existe. Aí eu vou e falo, pelo axioma do vazio, o conjunto vazio existe. E aí, depois eu vou e ajunto, né? O conjunto do vazio com vazio, que é o mesmo que dois conjuntos. Aí eu cito, pelo axioma da separação, esse daqui é o mesmo. Ele é único. Aí eu tenho que citar o que é que fala o axioma? Não precisa falar, não precisa citar o que fala o axioma. Só falta, pelo axioma da extensão, esse conjunto é o conjunto vazio, por exemplo. Não precisa falar mais nada. Se você vê, temos este conjunto, nenhum elemento pertence a ele, então, pelo axioma da extensão, é igual ao conjunto vazio. Né? Que o conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elementos, que pelo axioma do vazio, ele existe. Mas se você já falou isso em alguma hora, então não é preciso voltar a falar aquilo, né? A gente sabe que o conjunto vazio existe, está já nas notas teóricas, então não precisa ficar repetindo, pelo axioma do vazio, o conjunto vazio existe. Não, considere o conjunto vazio, temos isso, a gente sabe já pelas notas teóricas, não estão realmente nas notas teóricas, axioma do vazio, o vazio é único pelo axioma da extensão, então vocês já podem utilizar isso. Ok? A menos, claro, que eu peça para vocês escrever uma fórmula sem abreviaturas. Né? Aí vocês têm que escrever as coisas sem abreviaturas. Certo. Bom, e aí, eu não lembro mais, mas em que vocês estou aqui, hein? 17, tá certo. Estávamos provando a segunda parte, mas acho que vocês conseguem ler essa segunda parte e ver como que funciona, né? Já o exercício 18, 19, já é provar outros resultados bem interessantes, né?
eu pelejei bastante para ver quando que temos a igualdade aqui. Eu percebi que é o seguinte, item B, vamos para o item B, né? Então, temos este conjunto, união das partes de x, quando x tem A. Então, se você tem um y que está na união disso, por definição de união, eu nem escrevi, tá vendo? Por definição de união, está errado, deveria ter escrito. Pela definição de união, mas a gente utiliza tantas vezes que acaba nem escrevendo mais isso, já fica meio óbvio, né? Então, dá para perdoar. Mas, seja y que pertence à união do conjunto, daquele conjunto. Então, por definição de união, justamente, vai existir um elemento nesse conjunto, tal que y pertence a esse elemento. Então, y pertence às partes de x, onde partes de x estão nesse conjunto, que quer dizer que x está em A. Né? Então, e se y pertence às partes de x, quer dizer que y é subconjunto de x. Em outras palavras, se t pertence a y, então t pertence a x. E como x pertence a A, quer dizer que t pertence à união de A. De novo, por definição de união. Isso implica que, se eu tenho um t em y, esse t pertence à união de A. Então, acabamos de provar que y é subconjunto de união de A, e, portanto, y pertence às partes de união de A. Ou seja, provamos isto aqui. Só que a volta não vale. Né? Não vale sempre, porque é mais ou menos óbvio ver isso, né? As partes da união de A têm o conjunto união de A entre eles. A união dos conjuntos das partes tem as partes de x para cada conjunto, e você faz a união disso, não necessariamente vai dar união de A no final. E a ideia, a gente pode provar que a igualdade vai ocorrer se e somente se existe um elemento que está em A, tal que esse elemento contém a união de A. Conter a união de A gente pode provar que é a mesma coisa, quer dizer que todos os elementos que estão em A são subconjuntos desse conjunto dado. Ou seja, existe aí um elemento de A, temos o conjunto A, e um elemento aí no topo, tal que todos os outros estão contidos aí dentro, digamos. É mais ou menos assim. A gente tem um diagrama e tem um conjunto único que contém todos os outros. Se A satisfaz essa condição, então vai valer a volta. E vice-versa. E isso que vamos provar aqui. Então, realmente, isto aqui é uma condição, são condições equivalentes. Vocês podem até provar, interessante como exercício, provar estas duas coisas são equivalentes. Né? Mas isso decorre do fato de que se um elemento pertence a A, então esse elemento é subconjunto de união de A. E a união e se W é subconjunto de Z para todo W na A, então a união destes daqui também é subconjunto de Z, ou seja, isto aqui. Ou seja, é fácil ver. Podia colocar no teste, né? Provar que estas duas coisas são equivalentes. Enfim. Então, temos subconjunto num sentido. Né? E se isto acontece, a gente pode provar a continência no outro sentido, o que vai implicar na igualdade. Isso já é só um exercício, né? Mas o legal, né, é que, eu não sei se lembram o exercício 7, né? A gente fazia x união y, me parece. O conjunto das partes de isto e o conjunto das partes de x, união o conjunto das partes de y. E também perguntava qual que é a condição para termos igualdade. Este aqui é um caso particular do exercício que está aqui em cima. O exercício que está aqui em cima diz que a união de A está contida em Z. Porque temos um elemento que está na A que contém todos os outros. Então, como são só dois conjuntos, ou um contém um, o outro que contém o primeiro, uma das duas. E essa foi a condição que a gente descobriu lá no exercício 7. Aí, se vocês vão ver depois, eu coloquei, para que isto seja igual a isto, temos que ter esta condição satisfeita, se somente assim, né? Que equivale ao caso geral, que seria neste exercício. Por isso que, se você consegue resolver o exercício 7, isso já dá uma ideia do que você deveria fazer aqui. Então, existe um conjunto que pertence a A, tal que todos os conjuntos que estão em A estão contidos nesse conjunto, que significa isto aqui. Então, é daí que nasce a ideia de ver que esta é a condição que a gente precisa para termos igualdade entre esses dois conjuntos dados. E, bom, depois a demonstração é ao usual. Temos um elemento que está aqui, então está ali, então nisso, então aquilo, e tal, e tal, e tal. Ok? No início aí,
Você falou que era para substituir o isso quer dizer que pelo axioma da união? Aonde? No início da letra B. Aqui na letra B? Isso. Vai lá, desce. Tá. Aí você falou assim, aqui eu... Ah, já. Seja Y que pertence à união desse conjunto que está aí. Na verdade, a gente deveria falar, pela definição de união, existe x que está en A, tal que y pertence a p de x. Certo? Isso é a forma, o correto a dizer aqui. Certo. Porque, por definição, a gente já provou que esse conjunto existe. Pelo axioma de união, esse conjunto existe, porque por outros axiomas a gente provou no exercício 16 que este conjunto existe. Então, a união disso existe, pelo axioma da união. Agora, se eu tenho um elemento que está na união disso, então, pela definição de união, quer dizer que existe um elemento que está aqui dentro, tal que y pertence a esse elemento. E os elementos aí dentro são da forma p de x com x em A. Então, por isso que, pela definição da axioma de união, perdão, pela definição de união, pela definição da união, existe um x em A, tal que y pertence a p de x. E daí, então, vamos construindo as coisas para chegar a isto aqui. E depois, claro, utilizamos o fato que existe um z que contém a união de A para provar a continência no outro sentido. Se y pertence às partes da união de A, isso quer dizer que y está subconjunto da união de A. Só que a gente sabe que existe um z em A que satisfaz 1, ou seja, existe um z em A, tal que a união de A está contido em z. Então, se y está contido em união de A e a união de A está contido em z, então nós temos que y está contido em z. E se y está contido em z, quer dizer que y pertence a p de z. E p de z é um elemento as partes de z, perdão, né? É um elemento deste conjunto. Então, por definição de união, nós temos y pertence a isto aqui, o qual pertence a isto aqui, quer dizer que y pertence à união disto aqui. E a gente provou que y pertence a isto, implica y pertence a isto. Então, quer dizer que isto é subconjunto disto. Né? E agora, juntando as peças, né? Uma com uma inclusão mais a outra inclusão, a gente tem, pelo axioma da extensão, a igualdade dos dois conjuntos. E isso prova, então, isso prova só a metade das coisas. Isso prova que se... Não, peraí. Onde está? Aqui. Se isto acontece, então, estes dois conjuntos são iguais. Agora, provemos o contrário. Suponha que os dois conjuntos são iguais, vamos provar que existe um conjunto Z satisfazendo isso. Porque dessa forma, a gente encontra que essa condição que a gente criou é realmente a condição mínima necessária para a igualdade desses dois conjuntos. Então, suponha agora, então, a igualdade desses conjuntos e vamos provar a existência desse conjunto Z. Por uma parte, a gente sabe que a união de A pertence às partes de união de A. Então, como estes dois conjuntos são iguais, a união de A pertence à união disto daqui. Mas se a união de A pertence a isto daqui, por definição da união, né? Definição da união, a definição da união, definição de união, eu não sei exatamente qual seria o correto dizer em português, né? Mas eu não vou tirar pontos por escrever de em lugar de da, ou lugar da em lugar de. Né? Enfim, por definição da união, existe um Z que está em A, isso, né? Tal que este elemento pertence a este elemento, porque a união de A pertence à união disto, quer dizer que a união de A pertence a algum elemento que está aqui dentro. Então, a união de A pertence a um P de Z para algum C em A. Mas isso quer dizer que a união de A está contido em Z, que é justamente a condição 1. E pronto. Ou seja, existe um Z em A. Se esses dois conjuntos forem iguais, existe algum elemento em A, tal que a união de A está contido nesse elemento. E como vocês puderam ver, é bem fácil a demonstração. Né? Agora, opa, tá aqui. Agora, claro, a frase, o que escrevi aqui embaixo, simplesmente para ver um exemplo, né? Se A for dois conjuntos, o que significa aquela condição? E, na realidade, se A
tiver só como 2 elementos, se A tiver somente 2 elementos, então estamos nas condições do exercício 7, né? O exercício 7 era aquilo lá. Então, quando a gente faz... isso é interessante, quando a gente faz interseção de A, união de A gente está fazendo união de um número de conjuntos que pode ser finito ou infinito, dependendo do conjunto A. Em breve, né, vamos ver que esse A justamente pode ser finito ou pode ser infinito. Ok? Antes de continuar com outras dúvidas, eu queria, porque vocês podem me perguntar de novo, e este exercício, explica de novo isto, explica de novo aquilo, não tem problema. A primeira coisa que eu percebi foi que eu dei um prazo para só fazer 5 exercícios de sexta para terça à noite. E só depois da terça à noite que eu coloquei as soluções, ou seja, hoje de manhã. E de hoje de manhã até agora, ver 19 exercícios é pouco tempo, né? Então, eu pensei melhor e pensei no seguinte, a próxima lista, vou postar a lista para vocês entregarem até segunda noite, porque dessa forma, terça de manhã, já posso postar as soluções para que vocês possam ver as soluções, comparar com o que vocês fizeram, e tem terça e quarta para poder tirar dúvidas às quartas, 4 da tarde. Senão, vocês realmente viram as soluções só hoje de manhã. É bem difícil de hoje de manhã até agora ter tempo para estudar todos aqueles exercícios, né? Acredito, inclusive, que alguns exercícios, alguns alunos nem tiveram tempo, né? Faz sentido. Eu parei no 15, que eu estava estudando aqui. O 15? O que deu tempo de eu rever, eu parei no 15. Esses daí para frente, eu ainda não cheguei neles. Então, por isso, eu vou fazer... Por mim. Segunda noite, vocês têm que postar a solução, até segunda noite, né? E terça de manhã já posto as soluções e vocês vão ter terça e quarta para ler, tá? Outro detalhe, sexta-feira é feriado, infelizmente. Mas a gente pode marcar atividades assíncronas nos feriados. Então, o teste que era para ser sexta-feira, com somente 1 hora de duração, vocês vão poder fazê-la em qualquer momento da sexta-feira. Ou seja, eu vou publicar o teste na sexta-feira, 8 da manhã, e vocês têm até 5 da tarde para poder resolver o teste. Ok? Ah, tá. Então, porque a professora de EDO vai dar aula normal. Então, só que de manhã. No período anterior, eu dei aula, né? Só que o Germano me falou que não é aconselhável, não sei o quê. De qualquer forma, não posso colocar falta por não ter vindo, porque é feriado, em princípio, enfim. Então, a solução mais simples é fazer o teste, vocês têm o dia inteiro para fazer. Acho que 6 da tarde é bom hora de fechamento, porque o horário da aula seria das 4 às 6. Né? Esse teste não precisa de mais de 1 hora para resolver. Então, vocês podem ver o teste às 8 da manhã, começar a pensar nele, e à tarde ir resolver, com calma, tranquilos. Se começam 2 da tarde, já às 4 vão ter acabado. Enfim, né? Professor, sim. Em dias normais, em sexta-feiras normais, a gente vai ter 1 hora apenas para fazer o teste? Na verdade, eu dou o teste, que em princípio deveria ser pequeno. Vocês vão ter, eu vou dar 2 horários, mais ou menos. Ou seja, eu vou criar um teste para eu pensar que é feito em 1 hora, mas eu vou dar 1h30, 1h40 minutos, 2 horas, para vocês terem o tempo de fazer o teste, tomar as fotos e tal. Né? Certo. Então, o teste vai ter que ser escaneado, vai ter que ser escrito, escaneado e enviado, certo? É isso, é tipo como se fosse uma mini prova. Isso, é tipo uma mini prova, vai ser, sim, exatamente. Ok, então ficou claro como vai ser essa sexta-feira, né? E já nas próximas sextas vamos ter aula normal, então isso quer dizer que o teste vai ser daquele outro jeito que falei. E a primeira prova também vai cair num feriado. E como vai cair num feriado, então vai ser do mesmo jeito que agora. A prova vai ser postada às 8 da manhã e vocês vão ter até 6 da tarde para fazer.
sendo que normalmente vocês deveriam fazer essa prova em 2 ou 3 horas. Então, como é feriado, tem que encontrar um período na manhã ou de tarde para poder fazer a prova. E não vai ter aula, claro, porque não pode ter aula. Ok? Certinho. Professor? Sim. Só uma pergunta bobinha. Nesse curso aqui, você vai construir até os números reais? Estou pensando, é provável que sim. Porque eu li um material aqui que eu estou estudando, e eu li os cortes de Dedekind. Acho que é o cara chama Dedekind. Aí eu não vi sei, que... não tinha, na verdade, sim. Então, Aí, eu acho que a gente vai fazer por cortes de DD15. Se a gente fizer, vai ser por cortes de DD15, sim. Mas vai ser uma coisa assim bem rápida, não é só dar uma ideia, porque senão a gente dispara pela tangente também. certinho, obrigado. Ok. Então, os vídeos da segunda semana de aula eu vou postar entre amanhã após amanhã. A lista, né, também vai ser postada sexta-feira para entregar segunda-feira à noite. O teste vai ser feito durante o dia da sexta-feira. Tomem cuidado para não deixar de última hora, porque pode dar problema, né? E é isso aí. Agora, vocês podem tirar dúvidas sobre a teoria, sobre os exercícios, né? Fiquem à vontade. Eu coloquei todas as soluções de todos os exercícios do número 1 até o 19 aqui na verdade, é só vocês entrarem no Teams, né? Opa, estou no lugar errado, certeza, né? Teoria sistemática. Vai. Cadê as coisas? Enfim, em princípio, aqui, publicações mais. Arquivos, Gonzalo. Não, não está em arquivos. Está em. Não, é que vou. Peraí. É que aqui no tablet não consigo ver. Mas aqui no computador acho que eu consigo. Vou compartilhar o computador, então. Também do computador, né? Então, temos aqui na equipe, em anotações de classe. Vocês entram em anotações de classe e demora um pouquinho em carregar, mas ele carrega, né? Ele dá uma bem-vinda, né? É bem educado, o rapaz, aqui. E vocês Eu aqui. já entro direto aqui no aplicativo do computador, sabia? Nem precisa de entrar no Teams. Sim, tem o OneNote, né? Aqui tá todas as funções. Você entra direto no OneNote do computador, já está lá. Se você vai no OneNote do computador, acho que está lá também, sim. Em meu bloco de anotações. Bom, eu tenho que entrar assim, né? E aqui temos as listas todas. Opa, onde estou? São notas. Não tem como transformar essas notas em PDF, né? Daí. Tem. Claro que tem. Como que você faz? Bom, digamos, estou aqui, né? Eu venho Opa, onde eu venho? Aqui, será? Não. Mas no meu tablet tem uma opção que pede para mandar em PDF. Meu tablet consegue fazer, mas às vezes não. Aqui, será que eu consigo? Espera aí. Aqui para mim ela está marcada somente como leitura, não pode fazer o PDF. Ah, é? Sim, eu sei que isso como leitura, mas eu pensei que vocês poderiam salvar. Exercício 1, compartilhar,
Viu esse linkzinho compartilhar? Copiar link. Ai. Deixa quieto. Espera aí, vou mostrar outra. Espera. Você está falando de qual arquivo? Isso. Tá confundido agora. Dos exercícios. Aí, se eu coloco o botão direito, abrir uma nova guia, não. Aqui não consigo no meu computador, realmente. Mas se eu vou aqui na... Ainda estou compartilhando minha tela, né? Sim. Tá, vou parar de compartilhar e vou compartilhar com o celular. Celular não, com o tablet. Um minuto. Ok. Compartilhar. Bom, agora estou compartilhando a tela do meu tablet, né? No meu tablet, eu entro no OneNote. Aqui estão as listas, né? E se eu venho aqui no cantinho, coloca compartilhar página, ele pode compartilhar como PDF, por exemplo. Eu tenho, claro, esperar um pouquinho e posso mandar aonde eu quiser, como PDF. Viu? Aqui está o exercício 12 em PDF. Então, eu consigo transformar em PDF, sim. Eu pensei que vocês poderiam também. Dá muito trabalho, por exemplo. Se der muito trabalho, não precisa se preocupar com isso, não, mas na hora que você resolve aí essas listas, transformar elas em PDF e colocar lá no arquivo, você sabe lá onde que a gente baixa os PDF das aulas, das notas de aula? Dá muito trabalho fazer isso? Espérate. Se eu faço exercício por exercício, na hora que eu fizer o exercício, não dá tanto trabalho. Agora são 19, eu teria que ir, cada um deles, o que eu estou pensando, teria que compartilhar, enviar como PDF. Onde posso enviar como PDF? Correio OneDrive. No OneDrive. Aulas 2020, tá aqui, semana 1, poderia colocar aqui e tá, agora aqui. Eu salvo ali e depois daí posso carregar para o este. Por quê? Porque está difícil ver aqui ou o que é? Não, é porque aí se eu pegar lá do arquivo, eu já posso imprimir direto PDF. Entendi. E eu não perco muito tempo copiando. Eu não sei como fica, como o tamanho que eu fiz, é a primeira vez que eu fiz assim, o gabarito, então eu não sei como está ficando ele em PDF realmente. Eu achei muito prático porque às vezes te dá muito trabalho também em fazer vídeo, né? Os vídeos dos exercícios. Sim, demora mais o vídeo. Se a gente pegar e estudar depois que já fez e entregou para você, aí a gente vai e estuda os seus, aí vem para aula direto com as dúvidas, né? De alguma passagem. Claro. Mas, professor, sim. Esther, se você abrir o Teams pelo navegador, você consegue imprimir direto de lá. Não precisa ter PDF. Pelo navegador, sem ser pelo aplicativo do OneNote.
Você tá pelo seu computador agora, não tá? Tô. Então, aí, quando você abre as notas lá pelo aplicativo mesmo, normal, em cima, no canto superior, do lado de leitura avançada, vai ter abrir no navegador. Aí você clica normal lá, vai ter abrir o navegador e abrir o aplicativo na área de trabalho. Você clica no abrir o navegador. Ele vai abrir o Teams no navegador e lá você consegue imprimir normal, tranquilamente, sem ter problema nenhum. Ah, legal. Se você quiser que eu mostre, não tem problema nenhum eu mostrar do jeito que é, se ela ficou com alguma dúvida. Certo. Você quer que eu compartilhe a tela aqui? Correto. Que tem como fazer isso. Ah, sabe o que eu acabei de descobrir? Nem precisa de ir no navegador, você vai lá naqueles 3 pontinhos que tá lá perto do xizinho de fechar e já põe para imprimir, já aparece a página prontinha. Também dá certo. Hã? Também dá certo. Pois é, agora que eu vi. Valeu. Ah, tá. Bom, eu estou aqui pelo navegador. Vou testar o que o Ricardo falou. Estou aqui entrei pelo navegador. Tá. Onde está a biblioteca de conteúdo? Lista 1. Vamos ver o exercício 3. É porque, no caso, agora você abriu o Teams pelo navegador. No caso, eu estava pelo OneNote, no navegador. Entendeu? Sim. Agora está no Teams. Isso. Eu abri direto pelo aplicativo do computador. Eu nem abri pelo Teams. Aí lá tem uns 3 pontinhos. Onde que eu falo? Do botãozinho do X. Sim, mas aqui no Teams. Ah, aqui falo abrir no navegador, aqui. Aqui? Isso, foi aí que eu fui, no primeiro. Aí ele vai abrir o OneNote, essa mesma nota, só que no aplicativo do OneNote. Pode clicar aí. Abrir no navegador, né? Isso. Ah, tá. Aí ele vai abrir no OneNote, bonitinho. Aham. Aí... E agora? Espera carregar. Ai, menino. 3 pontinhos aqui no meio. Isso. O de vocês carregam diferente do meu, estranho. Formatação da fonte. Onde que é? Engraçado, porque o meu não carrega desse jeito. O meu também não, o meu já aparece imprimido. O seu aparece que nem o meu, Vitor, provavelmente. Não, o meu não aparece. Ah lá, ó, tá print lá, ó. Onde? Clica lá nos 3 pontinhos. É porque o seu tá em inglês. Não, está em português aqui. Não, clica. Tá diferente mesmo. Tá bem diferente do meu. Mas se você digitar nessa parte que tá escrito aí, diga-me o que você deseja fazer. Aí, agora sim, ó. Ah, apareceu. Aí, é isso aí. É desse jeito que tá o meu. Aí agora você pode mandar imprimir ou salvar como PDF. Isso aí que eu ia comentar também. Isso. Tá. O meu tá assim. Aí aparece lá. Isso. Oh, perfeito. Tá bom. Não, então já que sabem fazer... Então nem precisa de mandar. Se eu fizer, vou demorar um tempinho. São 19 exercícios, né? É muita coisa. Não precisa não, que dá para pegar. Mas eu não sei se aconteceu com vocês, mas o meu do exercício 8, 7, não aparece a foto, não carrega. Estranho, porque tem que carregar. Não, às vezes por falta da internet para que carregue direito. Aqui, por exemplo, está demorando um tempão, mira. Estou tentando carregar a SS7 e não está carregando. Mas agora há pouco carregou. Aí. Deu certo. Demorou, mas deu. Viu? Deve ser alguma coisa na internet. Sim, deve ser isso. É bom esse aplicativo OneNote e tal, só que é meio lento, sim. Isso não pode dizer que não é lento.
Mas eu gostei de colocar as soluções ali, porque eu posso usar o tablet, a canetinha, é bem mais fácil do que ter que escrever e depois imprimir, fazer um escaneamento. Sim, eu gostei demais desse seu jeito, desse período aí. Tá bem mais prático. Sim. Então tá bom. Vou parar de compartilhar aqui o computador. Eu não sei se vocês querem... Ainda temos tempo. Vocês podem tirar mais dúvidas sobre esses exercícios, que às vezes não conseguimos fazer. Sim. Vocês estão me escutando aí? Porque aqui tá uma chuva... Estou escutando, sim. Aquele resultado que eu demonstrei lá, que eu te mandei, seria possível provar ele sem apresentar números naturais? Sem um quê? Sem fazer uma apresentação de números naturais, que no caso eu utilizei a indução. No caso, tem como... sem utilizar a indução. Porque indução está baseado nos números naturais. Então, no caso, eu perguntei se tem como fazer sem indução aquilo lá, sem utilizar nada de números naturais. Não dá, né? Não dá, em princípio não dá. Então, eu acho que não dá. Claro, se você tem 2, 3, 4 elementos, tudo bem. N elementos, é indução que você está utilizando. Está utilizando a definição de número natural. Não tem como não utilizar. Mas número natural vai aparecer já na próxima aula. Você vai... Acho que a função da indução ainda não, mas... Talvez na terceira, quarta aula, ou seja, daqui a 2, 3 semanas, já vamos ter a indução nas nossas mãos, mas por enquanto não. Tá? Bom, alguma outra dúvida dos exercícios da lista? Alguma coisa que gostariam de saber? Da minha parte, eu tenho que continuar fazendo aqui, mas está dando para entender direitinho. Tá. Mas os exercícios que já leram, deu para entender tudo? Sim, teve uns que eu acertei, teve outros que eu não sei se eu acertei. Mas eu estou fazendo igualzinho você para não ter erro. Certo. O exercício 2, por exemplo, a gente já tinha feito em aula, mas eu pedi de novo, mas não tem problema não. O exercício 3. Enfim, tem algum exercício em particular que gostaria que eu fizesse? Por mim, está tudo tranquilo. Eu conseguiria fazer todos. Só o 16 que eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer por conta daquele resultado lá, que eu utilizei que não estava errado. Aí você fazendo agora, dá para fazer tranquilamente. Uhum. Só para contextualizar para os colegas aqui, o que o João ele pensou é construir o conjunto A com elementos, né? Digamos x1, x2 até xn. E o que seria este conjunto? Seria conjunto B menos x1, B menos x2 até B menos xn. O problema de definir dessa forma é que, para ele provar o resultado de que isto é conjunto, ele utiliza indução. Mas não pode utilizar indução porque a gente não sabe que é número natural. Quando a gente toma um conjunto, um elemento, 2 elementos, etc., a gente sabe fazer isso. Estamos vendo um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Mas a noção de número natural, que se vale para um, vale para o próximo, então vale para todos, a gente não pode ainda utilizar isso. E, de qualquer forma, mesmo se pudesse utilizar e dizer que isto é conjunto, isso não implica que isto aqui seja conjunto em geral, porque um conjunto em geral não tem só N elementos, certo? A gente vai ver ainda vários axiomas que vão criar conjuntos com mais do que N elementos, com infinitos elementos, etc, etc. Então, estas coisas não vão ser suficientes para provar esse tipo de coisas.
Ok? Professor? Sim. Já que você tocou no assunto, vai ter axioma que a gente pode criar conjuntos não enumeráveis, no caso? Sim, claro. Tá, certo. Obrigado. Na verdade, o conjunto dos números naturais é um conjunto enumerável. A gente ainda tem que definir o que significa enumerável. Mas se você pega o conjunto das partes dos naturais, ele já não é enumerável, por exemplo. Certo? Essa eu não sabia, mas aí eu vou estudar mais. Então, uma vez que a gente define número natural, conjunto dos números naturais como conjunto, ele tem infinitos elementos, é enumerável porque é o conjunto dos números naturais. A gente tem que definir enumerabilidade ainda, né? Mas depois disso, é fácil provar que não existe uma abjeção entre os naturais e o conjunto das partes naturais. A gente já tem a definição de conjunto das partes, né? Então, o conjunto das partes naturais, diferente dos naturais, quer dizer, diferente não, que não existe uma abjeção entre ambos, é interessante. Mas para isso ainda temos que ver o significado de função, por exemplo, né? Então, falta ainda um pouquinho para chegar nesse ponto. Nós estamos quase lá, né? Como primeira aula, que foi só essas definições iniciais, axiomas iniciais, já digamos assim, isso, já colocamos a base, agora é só ir construindo as coisas em cima, praticamente. Bom, eu gostou do exercício 16, né? Isso é uma dica. Enfim. Algo mais? Professor, eu não sei ao certo, eu sei que na análise tem um exercício para provar que a união do conjunto XY é igual a a interseção do conjunto XY, do conjunto que tem elementos XY, é igual a X interseção Y. Então, primeiro eu provei isso, consegui provar. Mas aí depois tem um segundo tópico que fala para provar que a interseção é comutativa, associativa. Aí, isso aí, eu utilizei esse primeiro tópico, né? Eu utilizei o primeiro tópico. Quer ver? Se você, eu não sei qual, acho que é o 7. Estou procurando 7, aqui. É união, é uma união com esse 7. Não é o 7, não. Deve ser o 11, é o 11. Tá. Sim. Então, aí eu usei esse primeiro resultado que eu provei para provar o resto. Uhum. Aí, no caso, pode, né? Você não queria que eu provasse do zero tudo. Deixa eu ver como que eu fiz. Você pode provar do jeito que você quiser, contanto que você utilize os axiomas e o que a gente tem como axioma, né? E não resultados fora disso, né? Então, por exemplo, como que eu fiz? A definição de interseção de x e y é o conjunto dos elementos z, está dizendo que z pertence a x e z pertence a y. E isso é um conjunto pelo axioma, pelo teorema da interseção. A x interseção y é o conjunto dos elementos z que estão em x, tal que z pertence a y, por definição. E é bem fácil ver que estas duas coisas são a mesma coisa, né? Então, veja que z pertence à interseção de x e y, se somente se z pertence a x interseção y, é óbvio, né? Se z está aqui, então, obviamente, satisfaz isto que é isto, portanto, está aqui dentro e vice-versa. Então, isto aqui é praticamente óbvio e, portanto, pelo axioma da extensão, estas duas coisas são iguais. Aqui fiz somente isto, né? Então, a interseção de um só conjunto seria o conjunto dos elementos z, tal que z pertence a x, que isso é x, exatamente, pelo axioma da extensão também. A interseção de três conjuntos seria os elementos W, tal que isto aqui é satisfeito. Mas você tem a associatividade em lógica da conjunção, né? E isso automaticamente vai implicar que estas três coisas são iguais. Não fiz mais do que isso, né? Porque, certo? A definição de estar neste conjunto é isso.
mas isto equivale a isso. A definição de W pertence a este conjunto é isto, com as parênteses dessa forma, mas pela associatividade da conjunção também é isso. Portanto, pelo axioma da extensão, na verdade, esses três conjuntos são iguais. Foi desse jeito que eu fiz. Certo, certo. Então, eu também utilizei esse fato da lógica, né, da associatividade desse ou e aí. Sim. Né? Mas volta lá no início aí do exercício 11. Uhum. Bom, eu acho que eu fiz diferente. Esse conjunto aqui, esse conjunto de interseção, que os elementos são x e y, eu utilizei algo diferente. Eu vou ver aqui. Pode continuar a sua aula aí, depois eu vejo. Tá bom. Então, a continuação da aula é: alguém tem alguma dúvida? Alguém que gostaria de discutir alguma coisa sobre teórica, prática, etc, etc? Eu vou dar para vocês um pequeno truquezinho, talvez importante. É o seguinte, eu gosto do papel quadriculado. Quando vocês fazem união de um conjunto A, quais são os elementos que estão aqui dentro? Os elementos que estão em união de A são os elementos que são elementos de A. Então, se você tem união de A, quem que é um elemento que está aqui? Significa que é um X que está em Y, e esse Y tem que estar aqui, ou seja, esse Y é o elemento do Z, de um W, né? Que em princípio já está aqui, e esse W está em A. Então, união de A é a união dos elementos de A. A união de A é a união dos elementos de A. Às vezes, né, fazer esse tipo de manipulações é útil para conseguir construir alguns conjuntos, né? Porque pode acontecer que eu descreva um conjunto, alguma coisa aqui estranha, tal que um negócio acontece. Então, como vou saber onde moram estes conjuntos? Então, às vezes, este tipo de manipulações são úteis para ver onde está isto. Então, a gente acaba provando que um elemento dado, o elemento que está aqui, digamos, é subconjunto de alguma coisa fixa. Uma vez que você consegue provar que isso é subconjunto de alguma coisa fixa, então ele vai ser elemento das partes daquele negócio. E listo. E acabou. Então, são dicas só para você poder saber como que eu poderia utilizar o axioma da separação. Certo? Ok? É só isso. Agora, eu não sei, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum exercício? Às vezes, vocês viram algum exercício de teoria de conjuntos em algum lugar que vocês acham que a gente consegue resolver utilizando o que a gente fez? O que a gente tem até agora, mas o que a gente tem até agora são axiomas de construção de conjuntos, né? Não é muito sobre propriedades específicas. A gente pode demonstrar até agora as propriedades óbvias que a gente conhece de conjuntos, de distributividade, associatividade, mas o legal é que a gente consegue fazer essa distributividade ou associatividade com conjuntos de qualquer tamanho, não só, digamos, do tipo A união B interseção C, senão que realmente podemos fazer A união a interseção de outro conjunto. Acho que esse 17 é deste tipo. Né? Que são coisas interessantes, né? São generalizações da distributividade daqui, né? Saí sozinho aqui. Certo? Então, este é uma propriedade bem simples. Isto aqui é igual à interseção dos conjuntos da forma A união X, tal que X está em A. Por exemplo. Então, esta lei de distributividade se transforma nisto, quando a gente toma um número qualquer de conjuntos. Ou seja, o número de elementos em A é indiferente. Pode ser finito ou infinito, não tem importância que este negócio funcione. E acho que este é o exercício 18, não tenho certeza, por aí está.
Importa a ordem? Por exemplo, você escreve a união X, tal que X pertence a A. Se eu colocar X pertence a tal que a união X, fica errado, né? É que quando a gente, não é que fique errado, mas a gente optou por uma anotação. Quando a gente escreve tal que assim, estamos dizendo, os elementos são os que estão escritos aqui, tal que satisfazem a propriedade que a gente escreve aqui. Ou seja, é a anotação que a gente decidiu utilizar para descrição de conjuntos, né? Então, aqui você coloca os elementos e aqui coloca o que aqueles elementos devem satisfazer para estarem dentro deste conjunto. É só uma anotação, não está errado, né? Por exemplo, porque na verdade, o que significa dizer que y é igual a isso? Significa que um tal w está em y, se e somente se esse w pertence a algum conjunto aqui, né, um A, e esse w satisfaz alguma propriedade. Isto aqui é a frase que define y e a gente denota desta forma. Então, é uma anotação. Então, geralmente, a gente tem que escrever y é o conjunto dos w's que estão em algum conjunto tal que satisfazem uma certa propriedade. Então, essa é a anotação que a gente utiliza para o axioma de separação. Pelo axioma de separação, se este é uma propriedade, então é um conjunto automaticamente. Ok? Ok. Ok. Vocês têm mais dúvidas? Alguma outra coisa que gostariam de fazer? Professor, posso tirar minha dúvida agora? Sim, pode. Não, porque talvez tenha alguém aí com dúvida aí na frente, eu já falei. Não, por enquanto, todo mundo está caladinho. Se eu puder perguntar uma coisinha rápida. Lógico. É porque na minha IC a gente estuda um pouco sobre conjuntos abertos. A gente vai estudar aqui sobre tipo união de conjuntos abertos, união de conjuntos fechados. Mostrar que união de conjunto aberto é um aberto. Isso é topologia. Já não é teoria axiomática de conjuntos. A gente não vai ver isso. Tá certo, obrigado. Era só para saber. Uhum. Não, é que isso aí já é muito particular, né? A gente vai axiomatizar a teoria de conjuntos em geral. Então, por exemplo, a topologia é como teoria de grupos, é outra área. Então, geralmente você precisa saber o que é conjunto, o que você pode utilizar de teoria axiomática de conjuntos para trabalhar nessa teoria, mas a teoria de topologia tem seus próprios axiomas baseados na teoria de conjuntos, mas é outra coisa, né? Uma área aí grande lá em cima. Uhum. Entendi. Certinho, obrigado. Okay. João? Gonzalo, é lá no exercício 11, lá. Sim. Esse conjunto aí que você definiu não seria a definição do próprio x interseção y? É que, na verdade, prova isto aqui é meio ambíguo, né, realmente, porque a gente definiu na teoria, acho que x interseção y é exatamente isto daqui, né? Então já definimos dessa forma, realmente. Então, aí, no caso, eu parti do... Eu defini essa interseção de um conjunto cujos elementos são x e y como sendo... Deixa eu ler aqui o que eu fiz. Como sendo, por exemplo, se z pertence a esse conjunto, quer dizer que para todo y, para todo w, se w pertence a esse conjunto cujos elementos são x e y, então z vai pertencer a esse w. A partir desse pressuposto. Sim. Aí eu cheguei que esse Z pertence a esse conjunto que você escreveu inicialmente aí, ó, que seria o conjunto X interseção Y. A ver, você definiu
Essa interseção desse conjunto aí, isso. Os W, tal que existe algum... Vou colocar Z, né? O Z, tal que existe um W, tal que W pertence a XY. Não, existe... Não, é para todo. Esse em vez de existe para todo. Isso. O W pertence a XY e... Se implica aí. Se... sim, né? Se Z pertence a... Implica que Z pertence a W. Isso. Isso aí foi... Você correto, sim. Isso. Aí eu... Desculpa. Pode falar? Pode falar, professor. Desculpa, o meu negócio aqui tá cortando e às vezes eu não escuto quando você tá falando. Pode falar. Tá. Não, você pode provar que isto aqui é simplesmente equivalente a Z pertence a X e Z pertence a Y. Então, aí por definição, esse Z pertence a X e Z pertence a Y é o próprio X interseção Y. Eu fiz isso. Sim. Peguei um Z que está nesse de cima, coloquei que esse Z está embaixo, está nesse trem de baixo aí. Eu peguei o Z que está de baixo e está em cima aí. Eu fiz desse jeito. Sim, correto. Correto. Tá. Acho que realmente o mais correto, né, seria escrever assim, realmente. Porque escrever assim, realmente a gente está dizendo já... digamos assim, fazendo... Isso aqui já é a demonstração daquilo que a gente queria fazer, né? Eu não lembro, na teoria, como que a gente definiu, deixa eu ver. Na videoaula, a gente definiu desse jeito aí, esse primeiro jeito aí que você escreveu em si. Aqui. X interseção Y é como isto. Você tem razão. E a interseção a gente definiu desta forma assim. Correto. Eu vou refazer a demonstração porque você tem toda a razão. Na verdade, a definição, por definição, a interseção de x e y não é isto aqui, né? Vai ser igual, né? Mas não é isso aqui. A interseção de x e y é o que o João falou. O conjunto dos elementos Z, tal que para todo W, se W pertence a esse conjunto, então esse Z pertence a W. Certo? Então, todo conjunto que satisfaça isso... e a x interseção isso é isto aqui. E a gente tem que provar que estas duas coisas são equivalentes. Mas aí fica fácil, porque... Assim, para todo W pertence aqui, quer dizer que, bom, se W pertence a isto aqui, então WX ou WY. Se WX, então temos isto. Se WY, então temos isto. Então temos isto e isto. Portanto, um elemento daqui está aqui. A gente tem que provar realmente. Eu vou refazer esta demonstração. Ou se quiserem, podemos refazer agora. Acho que a gente tem tempo, né? Por definição, e esqueci já qual que era a definição do outro. A gente definiu a interseção desta forma, né? De dois conjuntos. Por definição, então, a interseção é isso, é x interseção y, e, em princípio, os z's que estão em x, tal que z pertence a y. Essa é a, digamos assim, o que a gente... Agora sim faz sentido tentar demonstrar que estas duas coisas são iguais. Vou apagar tudo isso, tá? Então, tomamos seja Z que pertence à interseção disto aqui. Logo, nós temos essa frase, né? Para todo W pertence a XY, então Z pertence a W. Já. Agora, então, se... Isso tem que valer para todo W. E só se W está em XY que a gente tem que verificar a consequência.
Então, se W for x, então a gente tem que ter... perdão, não é se W igual a x, né? Para W igual a x, então... Como isto vale para todo W, W vai percorrendo todos os elementos possíveis. Se W não for x e y, então não importa o que aconteça aqui, esta frase é verdadeira. Mas se W for x ou se for y, para que esta frase seja verdadeira, teremos que ter que z tem que pertencer a x no caso, nesse caso. E se para W igual a y, então nós temos que ter z pertence a y. Logo, W ele pertence a x e W pertence a y. Que dá z? Isso. Logo, z pertence a x interseção y. Isto é, ou seja, o que acabamos de provar é que a interseção de x e y está contido em x interseção y. Certo? Okay. Agora temos que fazer a volta. Então, seja z que pertence a x interseção y, tá? Z pertence a x, ou seja, z pertence a x e z pertence a y. Para a gente provar que esse z está nesta interseção, temos que provar esta frase. Né? Como que a gente prova essa frase? Né? A gente tem que... Sabendo já que z pertence a x e z pertence a y. Veja que x pertence a x e y. Professor, aí eu dividi em dois casos aí. Em que casos? Como a gente tem por hipótese que W pertence a x e y, ou W é x, ou W é y. No primeiro caso, W igual a x, e qual que é a outra hipótese que a gente tem? E z pertence a x, então, isso aí eu utilizei o axioma da... Não, axioma não, eu utilizei a definição, o axioma da extensão para provar que o z pertence ao W. Sim, sim. Aí, desses dois casos... Aí, tem razão, isto aqui... É tão óbvio, né? Acho que podemos fazer assim também. No sentido de que a gente tem que provar isto, né? Para todo W, isto aqui. Então, se você pega um W que não está aqui, isto aqui é obviamente verdadeiro, porque se a premissa é falso, a frase inteira é verdadeira. Agora, se isto for falso, quer dizer que o W é x ou W é y. Então, se W é x ou se W é y, de qualquer forma, isto vai ser verdadeiro. Por quê? Porque a gente já tem isto. Então, isto é verdadeiro e isto é verdadeiro. Então, pronto, acabou. Logo, para todo W, W pertence a x e y, implica mesmo isso aí. Assim, então, x interseção y está contido na interseção desse x y. Acho que agora sim fica a demonstração fica melhor. Quando eu escrevi, realmente não estava na minha cabeça qual que era a definição e confundi uma com a outra e acabou sendo que escrevi a mesma coisa de duas formas distintas. Nada a ver. Mas agora sim. Então, pelo axioma da extensão, temos que a interseção de x e y é x interseção y. Né?
Aí daí já fica mais fácil provar estas outras coisas, utilizando agora estas nomenclaturas. Certo? E aqui também, para demonstrar isto, a gente também tem que fazer uma coisa similar. Deixa eu desligar este celular. Professor. Professor, foi o que eu tinha dito inicialmente. Aí eu usei esse primeiro tópico aí que você acabou de provar para provar o resto. Aí eu falei que interseção, abre parênteses, x interseção y, fecha parênteses, interseção z, vai ser igual à interseção do conjunto que tem elementos com o próprio conjunto x e y, depois o elemento z. A ver, deixa eu ver, espera um pouquinho. Agora, se x for igual a y, a gente tem interseção de x, que é igual a x interseção x. Veja que x é x, né? E x interseção x é x também. Então, esta parte é fácil, né? Interseção de x é igual a x. Agora, para 3 elementos, interseção de x, y, z, o que você fez? Não, na verdade eu trabalhei com o outro lado da igualdade. X, abre parêntese, aí tem o x interseção y, e depois tem o interseção z. Aí eu tomei o que está dentro do parênteses como um conjunto, né? Sim. Isso, aí eu, no caso, isso aí seria igual a... Eu acho que sim. Veja que W pertence a X interseção Y interseção Z, é equivalente a dizer que W pertence a X e W pertence a Y interseção Z. É isso, né? Assim. Bom, eu... deixa. Não, pode falar. Bom, então, Cadê? Então, isso aqui, pelo que a gente provou no primeiro tópico, isso aqui seria igual à interseção do conjunto que tem o elemento x e tem um elemento que... Isso é aquele negoção grande. Assim? Não, mas esse x aqui eu não poderia colocar lá dentro como um elemento, porque esse parênteses aqui está falando que, no caso, esse aqui é um conjunto. Esse y interseção z aqui seria um conjunto. Seria tudo junto lá dentro, assim. Aí tem um x, aí abre parênteses. Não, Não, se formos utilizar o exercício anterior, isto é isto, e por sua vez, isto é isto. É assim, se formos utilizar o... não, então eu fiz errado. Tá. Eu vou refazer o exercício depois. Agora, como passar para isto, né? Não é tão óbvio. Mas... ou seja, W pertence a X, interseção Y, interseção Z, se somente se W pertence a X e W pertence a Y, interseção Z. Né? Podemos dizer isso. Agora, por outro lado, a W pertence à interseção de X, Y, Z é equivalente a dizer que existe vamos colocar T, tal que se T pertence a X, Y, Z, então W pertence a T. E aí tentar provar que estas duas coisas são equivalentes. Sim? Não, certinho, não. Agora clareou aqui tudo. Certinho. Então,
Existe no para todo. Ai, ai, ai. Está errado, né? Isso é equivalente a isso. Agora, então, seja W que pertence a X interseção Y interseção Z. Então, como antes, temos isto aqui. Na verdade, para todo T, se T pertence a X, Y, Z, melhor assim. Então, W pertence a X e W pertence a Y interseção Z, né? Ou seja, W pertence a X e W pertence a Y e W pertence a Z. Isso equivale a... É óbvio que equivale a isto, né? Para todo T, se T pertence a X, Y, Z, então W pertence a T. Justamente, quando eu escrevo isto, quer dizer que se T é um destes três, então W pertence a T, que é exatamente o que está escrito aqui. Daí, seja W pertencendo, logo, W pertence à interseção de X, Y, Z. Similar, de forma similar, se W pertence à interseção de X, Y, Z, então a gente tem que para todo T, T pertence a X, Y, Z, então W pertence a T. Isso, o que quer dizer isso? Né? Se isto está dizendo que se T é X, Y, Z, então W pertence a T, estou dizendo que isso quer dizer que W pertence a X, e W pertence a Y, e W pertence a Z. Ou seja, interseção de X, Y, Z está contido em X, interseção Y, interseção Z. Então, pelo axioma da extensão, axioma da extensão, temos a igualdade. Interseção disto aqui igual a isto aqui. E muito mais facilmente, é fácil provar que X interseção Y interseção Z é igual a X interseção Y interseção Z pela associatividade da conjunção, né? Da conjunção. A conjunção é este símbolo, né? Porque justamente, digamos assim, isto equivale a isto, e aqui eu estou utilizando W pertence a isso, e W pertence a Z, e aqui eu utilizo a associatividade de conjunção, que eu vou ter o parênteses no outro lado, e acabou. Muito mais óbvio. E já. Então, as observações do João, me parece... Vai sair salvo lá, né? Quê? Esse exercício já vai sair salvo lá, né? Sim, porque eu fiz em cima justamente do exercício que está lá. Então, já está salvo automaticamente. Às vezes demora 1 minutinho, 2 em carregar para todo mundo, mas já vai estar lá. E tem um ponto aqui, não consigo apagar ele, que estranho. Enfim. Bom, é isso. Acho que agora sim temos que fechar a aula, né? Que já terminou o tempo. Né? O exercício 11 já está lá com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem postar também lá no como se chama? WhatsApp. Isso. WhatsApp. Obrigada. Vou parar a gravação, então.